bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e é uma alegria, meu irmão, estar com você aí nos próximos minutos para estudar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trazer para você um assunto que tanto conhecemos, o sofrimento, mas um sofrimento aqui na ótica paulina. Quando nós olhamos para a carta que ele escreveu aos Filipenses, nós podemos aqui constatar que, queridos, crer no Senhor Jesus é um privilégio, assim como sofrer por Ele também é um privilégio. A vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno e nós sabemos, queridos, que nesse mundo nós sofremos. Mas aí eu estou a falar de um sofrimento generalizado, um sofrimento que todo ser humano, seja crente, seja ímpio, ele passa nesse mundo. Desde que o homem ali no Éden desobedeceu a Deus, desde que ali no Éden o homem pecou e houve a queda da humanidade, então nós começamos ali a sofrer alguns males. Da terra começou a brotar espinhos. E hoje, queridos, existe um mal que milita constantemente contra as nossas vidas. Hoje nós morrimos, não é? Porque o salário do pecado foi a morte. Então existe, queridos, certas situações que envolvem todo o ser humano. Talvez você esteja aí me ouvindo agora, talvez você já seja do Senhor ou você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas fato é, todos nós nessa vida enfrentamos perdas de entes queridos, perda de amigos, nós talvez já passamos por perdas materiais, econômicas, aí financeiras, talvez seja a perda da saúde, você foi diagnosticado com uma enfermidade. E isso tudo, queridos, todo esse sofrimento que chega uma hora ou outra, né, na vida do ser humano, isso às vezes traz um desânimo. E talvez você esteja aí querendo desistir da sua vida, querendo desistir da igreja, querendo desistir do ministério, querendo desistir de tudo. Porque você chegou num ponto em que você não aguenta mais, né? Então talvez você esteja aí num momento de indecisão. Ai, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, se eu continuo nesse emprego, se eu passo para outro. Ou talvez seja um conflito familiar, pastora, meu esposo me deixou, pastora, minha esposa me traiu. Talvez seja um conflito na igreja. Fato é que todas essas lutas, todas essas adversidades, elas colaboram para sugar as nossas forças e trazer um desânimo ao nosso coração. E isso é um sofrimento, como eu disse para você, que todos passam. Mas existe um outro tipo de sofrimento, queridos, que o Filho de Deus enfrenta. Nós sabemos que por causa do nome de Cristo nós seríamos perseguidos. E nós que estamos ali nos doando, nos entregando pela causa de Cristo, muitas vezes seremos caluniados, seremos perseguidos, seremos levados ali a um matadouro. E talvez, queridos, você seja uma dessas pessoas. Mas Paulo traz essa palavra de encorajamento para a gente aqui em Filipenses 1:29. Paulo é esse apóstolo, queridos, que passou por tantas adversidades na sua caminhada. Mas ele nos traz um segredo, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabe o que é estar na fartura e ele sabe o que é estar na escassez. Esse apóstolo que passou por perseguição, que passou por prisões, que passou por naufrágio, que passou, queridos, por chicotadas, esse apóstolo, ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E essa é a chave para que a gente vença cada dia, para que a gente, queridos, continue a nossa corrida e que para que a gente consiga combater o bom combate da fé. Nós precisamos ter esse coração grato e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu te convido aí, nesse momento, a ler comigo Filipenses 1, verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele.
eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo, esse apóstolo que sofreu tantas coisas, coloca pra gente essa situação do sofrer por Cristo. Porque Paulo, ele consegue transformar uma situação adversa, uma situação ali de sofrimento, de luta, de adversidade, ele consegue dessa situação extrair uma vantagem. Ele consegue, no meio de todo o caos, tirar algo de bom. E eu e você precisamos aprender com Paulo a fazer essas coisas. Não apenas focar no que é ruim, não apenas, queridos, ali focar no que está acontecendo, mas principalmente tirar de tudo isso lições, tirar de tudo isso aprendizado, tirar de tudo isso algo ainda melhor. Por exemplo, Paulo estava preso, mas Paulo, mesmo preso, ele disse: o evangelho não está acorrentado. Então, mesmo preso, Paulo evangelizava os guardas. Mesmo preso, Paulo escrevia suas cartas, porque ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que mais importante do que tudo aquilo que eu e você possamos estar sofrendo, muito mais importante do que tudo que nós podemos estar passando, nós precisamos, queridos, tirar o que Deus pode fazer através desse sofrimento, através dessa adversidade. Então, em outras palavras, as circunstâncias que nós estamos enfrentando hoje não pode ser mais importante do que aquilo que Deus pode fazer através dessa circunstância. Então, ele está nos dando uma chave aqui. Vamos mudar a nossa ótica, vamos enxergar o lado bom, vamos tentar, queridos, pela fé, ver que todas as coisas realmente colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, todas elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu queria, nesse dia, nesse estudo, trazer 3 pontos para você. O sofrimento cristão. O que eu e você podemos aprender com esse sofrimento? O que ele nos ensina? Ele traz para a gente 3 certezas. E uma delas, queridos, o que eu quero trazer para você está lá em Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 a 14. Acompanhe aí comigo. Filipenses 1, 12 a 14 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aqui Paulo não está falando, queridos, de um sofrimento simplesmente pelo sofrimento, um sofrimento em si. Ele não está falando aqui de alguém que está preso porque cometeu assassinato, porque roubou. Não, ele não está aqui preso como alguém que cometeu alguma infração à lei, foi julgado e está condenado. Não, Paulo estava aqui em prisões por causa da causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. E esse tipo de sofrimento é o que o Paulo está nos dizendo aqui, esse tipo de sofrimento daqueles que são de Cristo e sofrem por causa de Cristo, esse tipo de sofrer é um privilégio na vida do cristão, é um privilégio na minha e na sua vida. Talvez você, quando entregou a sua vida para Jesus, foi motivo de piada na sua família, foi motivo de perseguição no seu trabalho, foi motivo de isolamento, talvez na sua universidade, Talvez quando você colocava assim a sua Bíblia, queridos, embaixo do braço, para ir para a igreja, as pessoas apontavam para você e diziam: lá já vai o crente, Até hoje as pessoas riem da gente porque a gente é fiel nos dízimos e na oferta. Ah, você vai dar dízimo? Ah, mas tem tanta igreja que rouba, você vai dar dízimo? Queridos, a gente entrega para o Senhor, A gente entrega ali. E aí, como as pessoas vão administrar, é com elas, não é verdade? Mas a nossa parte, a gente faz. Então, talvez você já tenha sido alvo aí de tanta perseguição, de tanta piada, simplesmente pelo fato de você ser cristão. Mas aqui Paulo está dizendo, queridos, algo tão lindo para mim e para você. Ele está dizendo aqui que toda essa prisão, ele não está falando que foi fácil,
ele não está falando, queridos, que ele está amando, está na prisão. Ele está falando o seguinte, que isso que está acontecendo tem colaborado para o avanço, para o progresso do evangelho. Tudo isso que está acontecendo com ele ali tem encorajado os outros irmãos a pregarem como nunca antes pregaram. Tudo isso que está acontecendo com ele tem ali se tornado um testemunho perante aquela comunidade que sabe que ele está preso, não por causa de um crime, mas por causa do amor dele a Cristo Jesus. E é normal, queridos, que eu e você, na nossa caminhada cristã, é normal que a gente sofra alguma perseguição, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo para ser a luz desse mundo. E como luz desse mundo, as trevas militam contra nós para poder apagar essa luz, para poder apagar esse brilho. Mas a nós, queridos, foi dado o privilégio de sofrermos pela causa de Cristo. E eu quero deixar algo no seu coração. Esse testemunho de Paulo aqui, a forma como ele enxerga o sofrimento, a forma como ele lida com o sofrimento, isso aqui tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque a forma como nós enxergamos aquilo que nós estamos a passar, a forma como nós enxergamos aquilo que estamos enfrentando, as lutas, as adversidades, isso vai refletir diretamente na nossa fé. A forma como nós conduzimos, a forma como nós reagimos a tudo que estamos sofrendo, isso vai refletir na nossa fé. E as pessoas que estão ao nosso redor estão a observar como, queridos, nós estamos a reagir com tudo isso, como está a nossa fé, e isso vai impactar também diretamente a vida delas. Por isso, seja fonte de encorajamento para essas pessoas que estão ao seu redor. Não foque na luta, preste atenção nisso, não foque na luta, mas tente extrair dela os frutos, queridos, que ela pode trazer para a sua vida. Não foque na luta, não foque na adversidade, não foque no problema, não foque no sofrimento, mas sim no fruto que pode ser produzido através de tudo isso que você está passando. É isso que o apóstolo Paulo está, queridos, nos ensinando. Ele podia estar sangrando, mas o sangue dele, a forma como ele reage a tudo isso, está produzindo fruto. O evangelho está avançando. As pessoas estão, queridos, sedentas, as pessoas estão crescendo em pregação, crescendo ali ao ver o testemunho deles sendo encorajadas. As pessoas estão vindo a Cristo por causa disso. Então, ao invés de você ficar olhando para o seu umbigo, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, olhe para frente, olha para o que Deus está fazendo no macro, não no micro, mas no macro. Quando você tira os olhos de você, do seu sofrimento, do seu problema, e olha de forma geral aquilo que Deus pode fazer através desse problema, então nós entendemos aqui o que Paulo está nos ensinando. Talvez essa enfermidade que o Senhor permitiu que você passasse por ela é para a glória do nome dele, é para a expansão do evangelho. Talvez ele te cure, talvez ele não cure, mas lembre-se que através desse sofrimento, Deus pode atrair várias pessoas a ele por meio aí desse sofrimento que hoje você está passando. Então tenha essa visão de Paulo. Eu estou sim na prisão, mas tantos frutos têm nascido dessa prisão. Outra coisa que eu queria falar para você, queridos, então o primeiro ponto é que o sofrimento nos ensina ou aponta para algo muito maior. Mas o segundo ponto dessa mensagem ela nos mostra, o sofrimento nos mostra a infalibilidade do propósito de Deus. Se o primeiro ponto aponta para algo muito maior, o segundo aponta para a infalibilidade do propósito. E aí eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Atos 23, 11. Atos 23, 11. Atos 23, 11 diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Querido, esse apóstolo já tinha passado por tantas coisas, por tantas adversidades. Mas eu amo essa parte porque o verso 11 diz que o Senhor se colocando ao lado dele. E disse: coragem. O maior encorajamento que eu e você podemos ter na nossa vida, na nossa caminhada, é essa certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Sofra, queridos,
seja o que for que eu e você estivermos passando, Deus está do nosso lado. E Ele fala para você hoje: coragem, meu filho, coragem, minha filha. Ele está falando: Paulo, eu sei de tudo, eu sei, nada ficou alheio ao meu conhecimento, eu sei de todo o sofrimento, eu sei de cada chicotada, eu sei de todas as calúnias, de toda a perseguição. Mas coragem, meu filho, porque você até aqui deu testemunho de mim, e eu preciso que, assim como você fez até aqui, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu preciso que você também vá testemunhar em Roma. E aí, queridos, eu falo para você, Paulo recebeu então esse encorajamento, Paulo recebeu essa missão, recebeu esse propósito e começou a dar passos rumo à execução desse propósito. E você conhece a história, você pode ler os próximos capítulos, de Atos 23 até o último, que é Atos 28, você vai ver. A caminhada dele foi fácil. Entre o dia que Deus trouxe o propósito até o dia que o propósito se cumpriu, a caminhada desse apóstolo foi fácil? Claro que não, queridos, foi uma caminhada muito difícil. Ele passou por mais lutas, ele passou por mais sofrimentos, mas fato é, ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. Nenhum sofrimento, nenhuma adversidade, nenhum mal que intentaram contra ele tiraram ou impediram Paulo ali de chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Então existe, queridos, essa infalibilidade do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Talvez você esteja aí no meio da execução desse propósito, vivendo esse propósito, e tá muito difícil essa luta. Mas lembre-se, você vai chegar onde Deus falou que você chegaria, porque Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos aqui, foi muito desafiador Paulo chegar em Roma. Primeiro se levanta uma conspiração dos judeus contra ele, querendo matá-lo. Mas sabe o que eu acho tão bonito nisso tudo? É porque Deus estava no controle de cada situação, ainda que a situação adversa se levantasse, ainda que o mal se levantasse, nada prosperou contra o propósito que Deus tinha para ele. Se não, vejamos, os judeus queriam matá-lo. Aí um sobrinho de Paulo fica sabendo da trama, procura Paulo. Paulo então fala com o centurião e vão até o comandante. Então aquele comandante chama outros centuriões e tiram Paulo dali e o levam para Cesareia. Então Deus ali, através, queridos, de uma revelação, o sobrinho de Paulo, daquele intento maldoso contra a vida do apóstolo, Deus ali no controle de toda a situação, não permite que o plano dos judeus avancem. Depois nós vemos Paulo chegando em Cesareia, e ali ele fala, queridos, com vários reis, ele vai passar por julgamentos, e ali ele vai comparecer perante Félix, o governador, vai também falar com Festo, vai falar com o rei Agripa, e nenhum deles encontra maldade em Paulo. Mas Paulo ali, queridos, ele poderia ser liberto ali porque nenhum deles achou crime nele. Mas Paulo ali, queridos, vai apelar para César. Então eles dizem, porque você apelou para César, nós te enviaremos a César, ou seja, para Roma. Então, plano malvado não prosperou, nem uma deliberação dizendo é inocente vai prosperar porque houve o apelo. E já ali na caminhada do navio, já embarcado no navio para ir para Roma, ele enfrenta 14 dias de tempestade violenta contra aquele navio. E ali o anjo do Senhor aparece novamente para ele e o encoraja. Paulo ganha ali então a confiança daqueles marinheiros, mas mesmo assim, quando aqueles marinheiros avistam a terra, no verso 44 do capítulo 27, aqueles marinheiros pensam em matar os prisioneiros, mas aí o comandante do navio, que já gostava de Paulo, não permite que os marinheiros matem os prisioneiros. Então, mais uma vez, intento contra a vida dele, mas Deus não permite. Então o navio sofre um naufrágio, nenhuma vida se perde. Eles chegam na ilha de Malta. Paulo, a juntar gravetos, mais uma vez vem um intento contra ele, uma víbora, uma cobra pega na sua mão e o pica. Ele começa a inchar, mas ele não
falece, nada acontece com Paulo. Então você vê que nenhum plano do mal prosperou contra a vida dele, porque os propósitos de Deus, queridos, o propósito, quando Deus escreve o propósito, ninguém apaga esse propósitos. Deus pode operar, queridos, em qualquer circunstância, porque nós servimos e pertencemos a um Deus todo-poderoso. Então Deus pode operar em qualquer circunstância para alcançar um perdido, para alcançar uma vida, para fazer o seu evangelho ali avançar. Então, quando o propósito de Deus é escrito, guarda isso no seu coração. Pode vir a circunstância que for, favorável ou adversa, o propósito vai se cumprir na sua vida. É isso que nós vemos quando Jó exclama: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Mas eu passo então a um terceiro ponto, queridos. O terceiro ponto aqui é que esse sofrimento que nós passamos pode nos aproximar, pode nos levar a um nível mais profundo. E aí eu te chamo para ir comigo em Jó. Jó, capítulo, nós vamos ver aqui o capítulo 42, verso 5. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando nós olhamos para a história desse homem temente a Deus, um homem justo e íntegro, um homem que se apartava do mal, aqui ele está falando: olha, eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, todo o sofrimento que esse homem de Deus passou, ainda que ele já fosse temente a Deus, ainda que ele já amasse a Deus, queridos, ainda não estava naquele nível de conhecer a Deus num lugar mais profundo, num relacionamento mais profundo. E todo o sofrimento que ele passou colaborou para levá-lo a esse lugar mais profundo. Oh Deus, eu já ofereci holocaustos, eu já te adorava, eu já te temia, mas era só de ouvir, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós olhamos para a vida desse homem e vemos ali que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, ele tinha servos ali, muitos empregados, ele tinha um rebanho vasto, ele tinha saúde, ele era casado, ele era o homem mais rico do Oriente. E Jó vai passar por todo esse sofrimento, não porque ele tenha feito alguma coisa de errado, não porque ele tenha blasfemado contra Deus, não porque ele estava ali, queridos, pregando o evangelho, não. Na época dele, Jesus ainda não havia vindo. Foi um dos primeiros livros a ser escrito, segundo os estudiosos. Mas Jó ali estava sendo perseguido justamente pelo testemunho da sua integridade. Ele sofreu por causa do testemunho da sua integridade. Satanás um dia comparece ali perante o Senhor, depois de perambular sobre a terra. E ali num diálogo que ele estabelece com Deus, Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem justo. E aí Satanás vem para ele, queridos, Jó 1, verso 10. Satanás então lança aqui uma dúvida no ar. Ah é? Ele é tudo isso. Mas sabe Deus por que ele é tudo isso? Porque o Senhor o favoreceu demais. Porque o Senhor deu tudo para ele. Logo Satanás estava dizendo: olha Deus, Jó adora você, Jó teme a você porque você deu tudo para ele. Ou seja, é um amor interesseiro, é um temor interesseiro. É isso que Satanás estava falando para Deus. Não, Jó é interesseiro, Jó lhe adora por aquilo que você faz para ele. Jó lhe adora por aquilo que você dá para ele. Olha aí para você ver, Jó 1, verso 10. Diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Então Satanás veio com essa acusação, mas a defesa dele veio dos lábios do próprio Deus. O servo é íntegro, meu servo é temente a mim. Quer tocar nele? Pode tocar. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que o seu servo Jó não, querido, blasfemaria contra ele. Então Deus dá essa permissão para que Satanás toque em tudo o que ele tinha. E nós vemos que em um dia Jó perde tudo aquilo que ele possuía. E diz aqui o capítulo 3, queridos, capítulo 2, que no dia seguinte, num outro dia,
Satanás volta a ter um outro diálogo com Deus. E ali então Deus permite que ele toque na saúde. Então depois de um dia Jó perder tudo, num outro dia ele também vai ali perder a sua saúde. Então Jó foi esse homem que perdeu tudo, mas mesmo assim manteve a sua integridade, manteve a sua fidelidade ao Senhor e não blasfemou contra Deus. Ele foi atingido na área familiar, na área ali dos seus amigos, porque seus servos, seus empregados eram seus amigos, foi atingido na área econômica, até no seu casamento, porque a sua esposa aqui no capítulo 3 manda ele amaldiçoar a Deus. Ele foi, queridos, ferido ali também na sua saúde, mas em nenhum momento esse servo de Deus blasfemou contra Deus. E é tão lindo porque Jó, no capítulo 19, verso 25, não importava o que ele estivesse passando, ele exclama: eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará. Ah, queridos, que coisa maravilhosa, não importa o que você esteja passando, você tem que ter essa convicção no seu coração. Deus permanece no controle de todas as coisas. Eu posso estar passando por isso hoje, eu posso passar por isso amanhã, mas o Senhor está no controle da minha vida. Ele não me abandonou, Ele não morreu. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Essa convicção que eu e você temos que ter no nosso coração para vencermos os dias difíceis, para vencermos tudo aquilo que é levantado contra nós. Você sabe que os amigos de Jó realmente eram amigos dele, mas num determinado momento chegaram a levantar essa teologia: Jó, confessa logo o que você fez, você deve ter feito alguma coisa para você estar passando por isso. Mas o Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é aquele que desconhece o nosso coração, Ele é aquele que nos defende, né? Ele é, queridos, o nosso juiz. E ele sabia que Jó não havia feito nada para estar naquela situação. Foi permissão dele. E toda aquela permissão que ele deu para que Satanás, o ferisse ali em tudo que ele tinha, ferisse a sua saúde, o aproximou ainda mais do seu Senhor, aproximou ainda mais do seu Criador. Então é isso que eu queria deixar ao seu coração, queridos, nessa noite. Nós somos uma geração, queridos, que sempre oramos pelas bênçãos do Senhor. Nós queremos bênçãos de todos os lados. Nós somos uma geração que queremos comer o melhor dessa terra. Nós somos uma geração, queridos, que gostamos, que queremos regalias e exigimos direitos. Mas aqui nós percebemos, através do testemunho do apóstolo Paulo, através do testemunho dos homens de Deus, que a caminhada cristã, muitas vezes, queridos, vai trazer sofrimento a nós. Mas esse sofrimento que nós passamos por Cristo e por causa da causa de Cristo é um privilégio. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que você guarde isso no seu coração. Se você está passando por algum sofrimento devido à pregação do Evangelho, devido à obra que você faz para o Senhor, lembre-se de algo: esse sofrimento sempre colabora, sempre coopera para algo maior. Os propósitos de Deus são infalíveis e vão se cumprir. E esse sofrimento pode ainda te fazer aproximar ainda mais do seu Pai Celestial. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça nessa caminhada, que o Senhor te fortaleça no dia mau, que o Senhor, queridos, te abençoe todos os dias, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.